Olá pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje a gente vai ver então o que é uma função contínua num ponto. A gente vai definir agora o que é uma função contínua e ver vários exemplos de como se mostra que uma função é contínua em um determinado ponto. Então eu vou destacar aqui que a solução desses exemplos aqui é exatamente como eu vou avaliar numa prova. Prove se tal função é contínua em determinado ponto. Eu vou avaliar exatamente como está aqui agora no quadro. Ok, pessoal? Vamos lá então. A gente diz que a função f é contínua num ponto A se a função cumprir três condições, que são essas três que eu vou falar agora. A primeira, deve existir a função no ponto, ou seja, o ponto A deve pertencer ao domínio da função f. O segundo, deve existir esse limite da f de x quando x tende a A. E o terceiro item é que essas duas condições iniciais assumem exatamente o mesmo valor, certo? Então, provar que a função contínua tem que provar essas três condições que estão aqui. Em geral, alguns livros colocam que a função é contínua se ela cumpre essa condição aqui. Só que na definição ele já está pré-assumindo que o A pertence ao domínio de f. Então, essa condição em geral já é satisfeita pela definição. Aí só tem que mostrar que esse limite é igual a f de A. Isso é verdade. Mas há outros livros, também em grande maioria, usam a definição desse formato que está aqui. Então a avaliação que eu vou fazer para corrigir a prova de vocês vai ser seguindo esse critério que está aqui no quadro. Tá? Então como é que eu mostro que uma função é contínua em determinado ponto? Por exemplo, essa aqui. A função módulo de x, estou afirmando que ela é contínua em x igual a zero. Pode ter feito como pergunta, que é até como eu faço na prova. A gente vai ver que essa função realmente é contínua em x igual a zero. Como? Vamos mostrar que essa função cumpre as três condições. Então, qual é a primeira condição que eu tenho que fazer para mostrar que essa função é contínua? Eu tenho que verificar primeiro se existe quem? O meu ponto A em questão é o zero. Então, eu tenho que perguntar aqui se realmente existe a função do ponto zero. Existe ou não existe? A função módulo está definida no zero? Sim, a gente sabe que o módulo de zero é o próprio zero. Então a resposta a essa pergunta qual é? Essa é a primeira pergunta. Qual é a resposta? Sim, existe. E quanto que vale f de zero? F de zero é módulo de zero, que é o próprio zero. Então o item I já está satisfeito. Qual é o segundo item? O segundo item é fazer o quê? Mostrar se esse limite existe. Então o segundo item, a pergunta é se existe o limite quando x é para zero dessa função f de x que eu dei aí. Essa é a segunda pergunta. Como que eu mostro se esse limite existe ou não? Eu tenho que calcular o limite dessa função. Só que nesse caso, como a função módulo assume valores de a função módulo de x, a gente já falou isso. Módulo de x é quem? Módulo de x é x, se o x é maior ou igual a zero, e o módulo de x é menos x se x é menor que zero. Ou seja, a função ela muda de cara conforme o x é positivo ou negativo. Então, como o limite que eu estou calculando é quando o x é para zero, para garantir que se esse limite existe ou não, eu tenho que calcular os limites laterais. Isso vocês já sabem fazer. Então, eu quero que vocês façam, e eu já fiz isso antes também. Então, eu quero que vocês façam o que agora? Calcula o limite dessa função quando x é para zero pela direita, calcula quando x é para zero pela esquerda. Vocês vão verificar que os dois vão ser iguais. Sendo iguais, então o limite existe e vai ser igual àquele valor específico. Isso vocês sabem fazer, então pausem o vídeo, façam isso e verifiquem se ficar como eu vou colocar para vocês aqui agora. Então aqui, pessoal, calculando os limites laterais, limite quando x tende a zero pela direita f de x. Quem é f de x? Módulo de x. Quando x é para zero pela direita, o x está à direita do zero, então o x é positivo. Se o x é positivo, o módulo de x se torna x. E limite quando x é para zero de x, o x é um polinômio, é só trocar o x por zero que resulta em zero. O pela esquerda é bem parecido, né? Que muda? Muda daqui para cá. Quando o x é para zero pela esquerda, quer dizer que o x está à esquerda do zero, ou seja, o x é negativo. Quando o x é negativo, o módulo de x resulta em menos x. Novamente, o menos x é um polinômio, então eu tenho que pegar o x e trocar por zero. Daria menos zero, que é o próprio zero. Os laterais existem, são iguais, então o limite da função f de x
quando x é para 0 é igual a 0. Então vale o caso i e vale o caso 2i. E o caso 3i, que é o último que tem que verificar, o limite quando x é para 0 da função f de x, no caso a é 0. Pelo item 2 a gente viu que isso aqui é igual a 0. E a gente viu no item i que o 0 é literalmente a f de 0, ou seja, vale essa condição aqui. Esqueci de dar o certinho aqui. Como valem as três, a gente pode afirmar que a função f é contínua em x igual a 0. Foi, pessoal, até aqui? Então, provar que essa função é contínua tem que provar os três itens. E é assim que eu pontuo. Uma pontuação para isso, uma pontuação para isso, uma pontuação para isso e a conclusão, porque a pergunta é essa. A função é contínua? Chegou aqui, parou, fez quase tudo certo, faltou concluir a questão. Qual é a pergunta da questão? Respondam a pergunta. A pergunta é, essa função é contínua em x igual a 0? Façam a verificação, deu tudo certo? Afirma que vale as três, então a função é contínua em x igual a 0. Ok? Vamos para aquela lá de cima agora. Nessa aqui eu deixei um espaço bem curto. Por quê? Como é que eu faço para verificar se a função é contínua no ponto? Aí é uma das funções que encaixa que não precisa calcular o limite dela. Por que não precisa? Para a função ser contínua, eu esqueci de falar isso aqui agora há pouco. Para a função ser contínua no ponto, ela tem que cumprir as três condições. Se ela não cumprir alguma delas, então a função é dita descontínua, ou seja, não é contínua no ponto. Então, se vocês verificarem ali, eu deixei um espaço pequeno por quê? Qual é a primeira condição que aquela função tem que cumprir? A primeira condição é, deve existir a f no ponto em questão. Existe f de 2? O 2 faz parte do domínio dessa função aqui? Não, a função não está definida em 2. Então, no item i dessa função, que a pergunta seria, existe f de 2? Qual seria a resposta? Não. Por quê? Porque o 2 não faz parte do domínio da função, não existe f de 2. E se não existe f de 2, não vale a primeira condição. Se não vale a primeira condição, a função não é contínua no ponto em questão, que é o x igual a 2. Isso você escreve ali como eu vou fazer agora. Vamos lá agora para esse exemplo aqui. A pergunta é se essa função é contínua em x igual a 1. O que a gente tem que fazer? Verificar se valem essas três condições quando a é igual a 1. Então, vindo para cá, primeira condição, então, é verificar se existe a f de 1. Primeira condição é essa. Aí eu pergunto, existe ou não existe? Como é que verifica isso? Essa função está definida pelo x igual a 1? Sim ou não? Se sim, por quê? Ela está definida em x igual a 1 pela primeira equação, que aqui no enunciado diz que a função tem esse formato se o x é menor ou igual a 1. Então, se o x é igual a 1, a função tem esse formato aqui. Então, a resposta aqui é sim, existe f de 1. E quanto que vale f de 1? F de 1, a função do ponto 1, tem esse formato aqui por causa dessa condição aqui. Então, a f de 1 vai ser 2 mais 1, que é igual a 3. E você deve escrever essa sominha aqui. Por quê? Para ficar visível para mim que você pegou o valor da função f no lugar correto. Por que não? Nesse caso específico, se você tivesse pego essa função ou essa, percebo que as duas no ponto 1 daria 1. Só que a função no ponto 1 não é essa. A função no ponto 1 é essa. Quando você escreve essa expressão aqui, está visível para mim que você usou essa expressão aqui, 2 mais 1. Se você botar só o 3, eu não vou saber se você pegou essa ou essa. Ah, professor, o menor igual, o igual não está sempre na de cima? Não. Poderia estar na de baixo? Não tem nenhum problema, depende de como eu defino. Então, escrever essa expressãozinha aqui, por mais simples que seja, me mostra que você usou a equação correta para o x igual a 1. Tá? Prestem atenção nisso. Detalhezinho importante. F de 1 igual a 3. Eu vou perguntar por quê? Sim, vou dar meio certo nesse item. Por quê? Qual dos dois você usou? O de cima ou o de baixo? Tá certo? Então façam como eu estou fazendo aqui. Então a função no 1 existe sim e ela vale 3. Já respondemos o item 1. Qual que é o item 2 agora? O item 2 é provar que se existe o limite da função quando o x tende a 1. Vamos escrever aqui. Novamente, como faz esse caso?
como a função tem duas caras quando x tem valores distintos, o que eu tenho que fazer? Para x menor ou igual a 1, a função tem um formato. Para x maior que 1, a função tem outro. Então eu tenho que fazer o que aqui? Calcular os limites laterais quando x tende a 1 pela direita e pela esquerda. Isso vocês já sabem fazer, que a gente fez isso antes. Então eu quero que vocês pausem o vídeo, façam os dois limites laterais, verifiquem se eles são iguais. Se eles são iguais, o limite existe e o valor vai ser o que for dado aqui. Se derem diferentes, o limite não existe. Mas se o limite não existir, não vai valer essa condição e eu vou poder afirmar que a função é descontínua no ponto. Se os limites existirem, forem iguais, então o limite existir, o que a gente vai fazer depois? Fazer o item 3, verificar se esse limite final que eu encontrei aqui é igual a f no ponto. Então eu quero que vocês pausem o vídeo e tentem escrever isso. Limites laterais, verificação iguais, para achar esse limite. Achou esse limite? Vai para o item 3, que nem eu fiz aqui. Ó. Você vai fazer aí no caso agora com x tendendo a 1 da f de x. Se você achou um valor fixo aqui no item 2, esse valor vai aparecer aqui. E você vai ver se esse valor que você obteve no item 2 é igual ao valor que você obteve no item 1. Se forem iguais, a função é contínua em x igual a 1. Se forem diferentes, a função é descontínua em x igual a 1. Então pause o vídeo, tentem fazer isso e depois verifica como eu vou colocar aqui agora. Aqui pessoal, então, calculando os limites laterais, a gente obtém 3 nos dois. Então o limite da função quando tira para 1 é igual a 3, ou seja, existe. E o item 3, o limite da função quando tira para 1 é 3 pelo item 2, que é igual pelo item 1 a f de 1. Ou seja, como valem as três condições, então a função é contínua em x igual a 1. Eu estou abreviando sempre contínua, a partir de agora eu vou abreviar como cont, C-O-N-T. Eu já tinha feito isso aqui e fiz aqui também anteriormente. Faltou o M aqui, que são três condições, como valem essas três condições, então f é contínua em x igual a 0. Vou abreviar sempre o contínuo assim. Aqui eu escrevi descontínua, mas a partir de depois eu vou começar a colocar só desconte, até o T, abreviando descontínua, ok? Então, um detalhe importante aqui. Perceba quando eu fiz laterais aqui, ambos deram 3. Mas para obter esse 3, as funções que foram usadas foram diferentes. Então tome muito cuidado com o seguinte. O primeiro limite que eu fiz foi x indo para 1 pela direita do 1. Ou seja, o x é maior do que 1. Então esse passo daqui para cá, tudo que está aqui deve aparecer na sua solução na prova. Esse passo daqui para cá, por que eu botei menos x mais 4 aqui? Porque como eu peguei x à direita do 1, qual das funções é a cara da função quando x é maior que 1? Que é a direita do 1. É a função de baixo, por isso que eu botei ela aqui. O que eu fiz aqui? Limite quando x tende a 1 pela esquerda. Qual é a cara da função quando x está à esquerda do 1? A esquerda do 1 é x menor do que 1. Se o x é menor que 1, a função é dada por 2 mais x. Então tomem cuidado nessa mudança. Mesmo que as respostas finais derem iguais, você tem que saber em relação a onde você está pegando a conta. Tá? Isso tudo é avaliado. Tá? Peguei a função correta, x indo para 1 para a direita. Qual é a função à direita do 1? É essa ou essa? Lembra? Direita do 1 maior, a direita do 1 quer dizer a direita do 1, quer dizer maior do que 1. Então a maior que 1 é essa função. X indo para a esquerda do 1. A esquerda do 1, o x é menor do que 1. Menor do que 1, a função é dada por 2 mais x nesse caso. Tá certo, pessoal? Isso tudo é muito importante. Como eu falei já para vocês na aula assíncrona. Para mim não importa só a resposta final, e sim o caminho que você levou chegar até lá. Porque você pode fazer erro em cima de erro e depois de vários erros encontrar a resposta correta. Isso não justifica a resposta correta. Tá certo? Tem que fazer o passo completo. E como eu já falei também, você fez tudo correto aqui, errou o final, você errou a resposta final, não vou te dar 0 na questão inteira. Eu vou avaliar tudo que você fez correto. Tá? Então, a solução é exatamente como eu botei aqui para vocês. Tá? Então agora eu vou apagar esse quadro aqui e vou colocar mais alguns exemplos de trabalhar em cima disso.